Ele vai guiar seus passos. Sinta a transformação do Espírito Santo na sua vida através desta oração poderosa, chamada a alma. Há momentos na vida em que o silêncio parece ensurdecedor. Você ora, espera, busca respostas, mas tudo ao redor parece parado. E é justamente nesses momentos que o Espírito Santo mais trabalha. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, tentando entender por que os caminhos estão confusos, por que as portas parecem fechadas e por que a direção que antes parecia clara agora está encoberta pela incerteza. Mas ouça bem, Deus não te trouxe até aqui por acaso. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Ele quer te mostrar que a jornada não terminou, apenas mudou de ritmo. Às vezes Deus não te dá o mapa inteiro, porque Ele quer caminhar ao seu lado, passo a passo, ensinando a depender dEle, e não apenas do seu entendimento. Você não está perdido, você está sendo guiado, ainda que não perceba. A presença de Deus não se mede pela ausência de tempestades, mas pela paz que Ele traz no meio delas. O Espírito Santo é o conselheiro que sussurra quando o barulho do mundo tenta te distrair. Ele é a voz suave que te lembra que há propósito, até nos dias em que você não sente nada. Quando o coração aperta, é Ele quem te segura. Quando as lágrimas caem sem explicação, é Ele quem te conforta. E quando tudo parece desabar, é Ele quem te faz permanecer de pé. Hoje essa palavra não é sobre o passado que te feriu, nem sobre o futuro que te preocupa. É sobre o agora. Este é o momento em que o Espírito Santo quer renovar teu ânimo, te dar clareza e fazer você sentir novamente o calor da presença de Deus. Há um poder invisível operando quando você se dispõe a ouvir. Cada segundo que você permanece aqui não é coincidência, é propósito. Talvez você tenha pedido um sinal, algo que confirmasse que Deus ainda está contigo. E este vídeo é a resposta. O Espírito Santo está te chamando para perto. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e permita-se sentir. Sinta a leveza que invade o ambiente quando a presença dele entra. Sinta a paz que substitui o medo, a fé que toma o lugar da dúvida e a certeza de que há um Deus que não apenas te ouve, mas te guia com amor. Hoje, Ele quer transformar a sua percepção, fazer você entender que a espera também é direção, que o silêncio também fala e que até nas pausas o Espírito Santo continua conduzindo o enredo da sua vida. Você pode não entender tudo agora, mas vai olhar para trás e perceber. Deus estava em cada detalhe. Ele estava nas portas que se fecharam, nas mudanças inesperadas, nos atrasos que você não compreendeu. Tudo foi parte de um plano maior. A jornada da fé não é sobre ver o caminho inteiro, mas sobre confiar em quem o traçou. É sobre acreditar que, mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz suave guiando seus passos, e essa luz é o Espírito Santo. Hoje, você vai orar não para pedir respostas imediatas, mas para pedir sensibilidade espiritual. Vai aprender a reconhecer a voz de Deus, mesmo quando ela se manifesta em silêncio. Vai descobrir que a maior transformação acontece não quando tudo muda ao redor, mas quando o Espírito muda o que está dentro de você. O Espírito Santo quer te conduzir por um caminho novo, um caminho onde a ansiedade não domina, onde o medo não paralisa e onde a fé é o combustível da jornada. Ele vai guiar seus passos com sabedoria e você vai perceber que nada mais é coincidência, é condução divina. O que está prestes a acontecer neste momento é mais do que uma oração, é um encontro, uma experiência viva com o Espírito de Deus, que não apenas transforma circunstâncias, mas transforma corações. Hoje, permita-se ser guiado.
Entregue o controle, porque quando o Espírito Santo conduz, até o que parecia incerto se torna parte do propósito perfeito de Deus. O silêncio que revela o caminho. O silêncio de Deus é um dos momentos mais difíceis da caminhada de fé. Porque quando o coração está aflito, a alma quer respostas, quer um sinal, uma voz, um movimento visível. Mas há algo que poucos compreendem. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. O Espírito Santo trabalha nas entrelinhas, nos intervalos da espera, nos dias em que parece que nada acontece. É ali, no silêncio, que ele molda o coração e realinha os passos. Quantas vezes você já orou e achou que Deus não estava ouvindo? Quantas vezes o tempo passou e as respostas não vieram? É nesse lugar de incerteza que a fé é realmente provada e purificada. Porque confiar em Deus, quando tudo faz sentido, é fácil. O desafio está em confiar quando o céu está calado. E é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir com mais profundidade. Ele fala por meio da paz que permanece mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Ele se manifesta nas pequenas coisas, em uma lembrança que te acalma, em uma palavra que surge de repente, em um versículo que salta aos olhos, em um consolo que chega sem explicação. O Espírito Santo não precisa de ruído para agir. Ele é a própria serenidade que transforma o caos interior em equilíbrio espiritual. Às vezes Deus se cala porque o que Ele quer te ensinar não pode ser ouvido, precisa ser vivido. O silêncio é o terreno onde Ele planta a sabedoria, e o tempo é o instrumento que faz essa semente florescer. Enquanto você pensa que está esperando, Deus está te preparando. O Espírito Santo usa o silêncio para te afastar de distrações e aproximar teu coração da presença dele. Ele sabe que, se falasse antes da hora, talvez você não estivesse pronto para ouvir. Por isso, ele te faz desacelerar. Ele te ensina a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. Imagine o silêncio não como ausência, mas como respiração divina, o intervalo entre um toque e outro do coração de Deus em você. É nesse intervalo que ele te ensina a depender, a descansar e a confiar. O Espírito Santo está agindo agora, mesmo que você não perceba. Ele está organizando caminhos, quebrando muros invisíveis, realinhando destinos. Há coisas que você não precisa entender, apenas confiar. O silêncio é a linguagem dos grandes milagres. Quando Deus parece quieto, é porque Ele está trabalhando em algo que vai te surpreender. O Espírito Santo não te abandona quando se cala. Ele te observa com amor, te fortalece em segredo e prepara o terreno para uma resposta maior do que a que você pediu. Enquanto você ora em lágrimas, Ele recolhe cada uma e transforma em sementes de fé. Hoje, o convite é simples e profundo. Pare de lutar contra o silêncio. Comece a ouvir o que Ele está tentando te ensinar. Feche os olhos, respire e diga: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. A fé verdadeira nasce nesse momento, quando o controle escapa das mãos, mas a confiança permanece. O Espírito Santo quer te mostrar que a quietude é parte do propósito e que o tempo de silêncio é o prelúdio da revelação. A partir de hoje, quando parecer que Deus não fala, lembre-se, Ele está te ensinando a reconhecer a voz dele de outra forma, através da paz, do discernimento, da calma e da certeza interior. E quando essa voz se manifestar, você estará pronto para seguir com segurança, porque o silêncio já terá preparado o seu coração para ouvir. O silêncio é o espaço onde a fé amadurece e o Espírito Santo planta direção. É o início do movimento que você ainda não vê, mas que já começou. A presença que ilumina o invisível. Há momentos em que o caminho à frente parece completamente escuro. Você olha
e não enxerga nada além de incerteza. É como caminhar por uma estrada sem luz, tentando adivinhar onde pisar. Mas é justamente nessa escuridão que o Espírito Santo se revela como a presença que ilumina o invisível. Ele não mostra tudo de uma vez, mostra o suficiente para o próximo passo. E é assim que a fé cresce, passo a passo no ritmo de Deus. O Espírito Santo é como uma lanterna em meio à noite. Ele não dissipa toda a escuridão de uma vez, mas clareia o que está diante de você agora. Essa luz não é apenas externa, é interna. Ela acende dentro do coração e te faz enxergar o que antes era apenas confusão e medo. Quando ele ilumina, as dúvidas perdem força e a esperança volta a respirar. Muitas pessoas querem que Deus revele o futuro inteiro, mas ele prefere ensinar o caminho, porque se soubéssemos tudo, não precisaríamos confiar. A luz do Espírito é dosada, suficiente para o hoje, porque o amanhã pertence ao Pai. Essa presença constante que transforma a insegurança em direção, a espera em aprendizado e o medo em fé. Há uma diferença profunda entre caminhar sozinho e caminhar com o Espírito. Quando você anda por conta própria, cada obstáculo parece um fim. Mas quando o Espírito Santo te guia, até os desvios se tornam parte do propósito. Ele transforma o que parecia um atraso em realinhamento, o que parecia um erro em lição, o que parecia um desvio em novo começo. Essa presença divina age de maneira sutil, mas irresistível. Às vezes, é uma voz calma dizendo ainda não. Outras vezes, é um empurrão suave para recomeçar. E há momentos em que é apenas uma paz inexplicável, o sinal mais puro de que Deus está conduzindo. Quando o Espírito Santo habita em você, até o silêncio ganha sentido, porque ele se torna a bússola que aponta o norte, mesmo quando o mapa não está claro. Pense em um viajante perdido em meio à neblina. Ele não consegue enxergar o horizonte, mas vê uma luz distante que o guia. O Espírito Santo é essa luz. Ele não remove a neblina de uma vez, mas garante que você não perca o caminho. Ele é a presença constante, a companhia fiel e a certeza que permanece quando tudo mais parece incerto. A luz do Espírito Santo não só mostra o caminho, mas também revela quem você é. Ela ilumina áreas que estavam escondidas dentro de você, feridas, culpas, medos que precisam ser curados. Ele não te expõe para te envergonhar, mas para te restaurar. Porque não há transformação sem revelação, e não há revelação sem luz. O Espírito Santo ilumina não apenas o que está diante de você, mas também o que está dentro de você. Ele mostra que, mesmo nas partes quebradas, há beleza sendo refeita. Ele acende a chama do propósito no meio do cansaço e sussurra: você ainda tem um destino. Continue caminhando. A presença dele é transformadora porque não depende das circunstâncias. Mesmo quando o ambiente é de escuridão, a alma encontra clareza. Essa é a diferença entre viver no desespero e viver pela fé. Quem tem o Espírito Santo nunca está realmente perdido. Hoje, o Espírito quer te lembrar de algo. Você não precisa enxergar o final da estrada para continuar. Apenas confie na luz que ele acendeu dentro de você. A cada passo, a escuridão recua um pouco mais. A cada decisão guiada por fé, o caminho se torna mais claro. E quando olhar para trás, você vai perceber que, mesmo sem ver, Deus te conduziu com perfeição. A presença que te guia é a mesma que te sustenta. A luz que ilumina o invisível não vem do mundo, vem do céu. E quando o Espírito Santo guia seus passos, o impossível se torna alcançável e o incerto se transforma em certeza. Palavra bíblica de direção divina. A palavra de Deus é o mapa que nunca falha. Ela não apenas orienta o caminho,
mas acende dentro de nós a fé necessária para continuar, mesmo quando os sinais parecem confusos. Quando tudo ao redor parece incerto, é nas Escrituras que o Espírito Santo revela o rumo seguro, o norte que permanece firme em meio às tempestades da vida. Há um versículo que ecoa como promessa e direção: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. Observe a profundidade dessas palavras. Deus não apenas mostra o caminho, Ele ensina o caminho. Isso significa que o processo de ser guiado envolve aprendizado, sensibilidade espiritual e obediência. O Espírito Santo não guia à força, ele conduz pela comunhão. Quanto mais íntima é a relação, mais clara se torna a direção. Outro texto poderoso diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Essa promessa revela que o Espírito Santo é o intérprete divino que transforma a palavra escrita em experiência viva. Ele não apenas faz lembrar o que está nas Escrituras, mas aplica cada versículo de forma pessoal e precisa. Há momentos em que você lê algo e sente como se Deus tivesse escrito exatamente para o seu coração naquele instante. Isso é a ação do Espírito da verdade. O Espírito Santo é a ponte entre a palavra e a vida real. Ele faz com que o texto ganhe voz, que as letras se tornem direção. É Ele quem mostra quando parar, quando avançar, quando esperar e quando agir. Ele guia pela paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas do alinhamento com a vontade de Deus. Quando a paz interior se vai, é sinal de que o caminho precisa ser revisto. Quando ela permanece, é confirmação divina de que você está no trajeto certo. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, é um farol eterno. Cada versículo é uma lâmpada para o caminho, como diz o Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba a sutileza. Ela é lâmpada para os pés, não para o horizonte inteiro. Deus mostra o suficiente para o agora. A cada passo em obediência, nova luz é revelada. Essa é a forma como o Espírito Santo trabalha, passo a passo, revelação após revelação. Quando você se submete à direção divina, o caos externo perde o poder de te confundir, porque a palavra te ancora. Ela se torna mais do que consolo, torna-se estrutura espiritual. Há dias em que uma única frase bíblica é o sustento que impede a alma de desabar. E é por meio dessa palavra que o Espírito Santo renova a fé, reacende a esperança e reposiciona o coração cansado. Talvez você esteja buscando respostas agora. Talvez esteja entre decisões difíceis, sentindo que qualquer passo pode ser o errado. É nesse momento que o Espírito Santo sussurra através da palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. Essa promessa é mais que uma direção, é uma convocação à confiança. O Espírito Santo não guia apenas o caminho da vida, mas o interior da alma. Ele te ensina a discernir o que vem de Deus e o que vem do medo. Ele revela que a fé não é ausência de dúvida, mas escolha de confiar mesmo no escuro. E à medida que você aprende a ouvir sua voz, a confusão dá lugar à clareza, e a incerteza se transforma em descanso. A direção divina nunca é apressada. Deus não erra o tempo. Se algo ainda não aconteceu, é porque Ele ainda está guiando o seu preparo. O Espírito Santo não te leva apenas a lugares, ele te forma no percurso. E quando chegar a hora certa, tudo o que parecia demorado fará sentido. Hoje o Espírito quer te lembrar: você não caminha sem mapa.
A palavra é o caminho e ele é o guia. Enquanto o mundo oferece atalhos, o Espírito Santo oferece propósito. E quando você segue o caminho da verdade, até os desertos se tornam pontes para o destino que Deus preparou. Metáfora visual da estrada da fé. Imagine-se em uma estrada longa, envolta por uma névoa leve. À frente, a visibilidade é curta. Você não enxerga o destino por completo, mas há uma pequena luz à sua frente, uma lanterna em suas mãos. Ela não ilumina todo o caminho, apenas o suficiente para o próximo passo. Essa é a caminhada da fé guiada pelo Espírito Santo. Ele não revela o futuro de uma só vez, mas clareia o exato ponto onde você deve pisar agora. Essa metáfora revela uma verdade espiritual profunda. Deus não mostra tudo porque quer ensinar confiança. Se o caminho inteiro fosse visível, não haveria dependência, apenas planejamento humano. Mas quando a visão é limitada, o coração aprende a ouvir. O Espírito Santo é essa luz que guia em meio à escuridão, suave, constante e suficiente. Há momentos em que o caminho parece interminável e você se pergunta se realmente está indo na direção certa. Nesses instantes, o Espírito Santo se manifesta com um sussurro silencioso, uma paz interior inexplicável, ou um versículo que salta da Bíblia e toca sua alma. Ele não te deixa andar sozinho, mesmo quando o trajeto é estreito e o silêncio parece o único som. A estrada da fé não é reta. Ela tem curvas, subidas e descidas. Há trechos onde o chão é firme e outros onde a lama tenta prender seus pés. Mas é exatamente nesses terrenos difíceis que o Espírito se torna mais evidente. Ele não remove os obstáculos, ensina você a caminhar sobre eles. E cada passo dado em fé se torna um testemunho do poder de Deus, sustentando o fraco, guiando o cansado, fortalecendo o que não tinha mais forças para continuar. A fé é como um farol no meio da tempestade. Ela não faz a tempestade desaparecer, mas te mostra onde está o porto seguro. O Espírito Santo é esse farol dentro de você, apontando sempre para Cristo, o destino final de toda a caminhada espiritual. Ele não promete ausência de dor, mas presença constante. E é essa presença que transforma o desespero em direção. Muitas pessoas tentam correr na estrada da fé, buscando atalhos e respostas imediatas, mas o Espírito Santo ensina o ritmo certo, o passo de quem confia. Ele sabe que há bênçãos que só podem ser alcançadas em determinada velocidade, porque precisam de tempo para amadurecer dentro de você. O apressado se perde, mas o guiado permanece seguro. A estrada iluminada por Deus tem um propósito em cada curva. Às vezes, Ele te faz voltar para aprender algo que foi ignorado. Outras vezes, te faz parar para descansar antes da próxima subida. O Espírito Santo conhece os desvios do coração humano e, com ternura, realinha o rumo. Mesmo quando você tenta tomar outro caminho, Ele trabalha silenciosamente para trazê-lo de volta à rota certa. Há um trecho da jornada em que a luz parece se apagar. É o momento em que a fé é testada, quando Deus quer ver se você caminha confiando no que Ele já disse, e não apenas no que sente. É ali que a verdadeira fé nasce. No escuro, quando tudo dentro de você quer desistir, mas algo mais profundo diz: continue. Deus ainda está aqui. A estrada da fé não leva apenas a um destino físico, mas a um estado espiritual. Cada passo é uma construção de confiança. Cada curva, uma lição de humildade. Cada parada, um encontro com a voz suave do Espírito. Quando você olha para trás, percebe que cada trecho, mesmo os mais difíceis, foi essencial para te moldar. E é nesse ponto que a metáfora se torna real. A estrada nunca foi sobre o destino, mas sobre o caminhar com o guia.
A fé não é apenas sobre chegar, mas sobre ser transformado enquanto anda. O Espírito Santo não apenas mostra o caminho, ele caminha junto, ajusta seus passos e sustenta seu coração. Hoje, talvez você esteja nesse caminho envolto pela névoa da incerteza. Mas saiba, a cada passo de fé, a luz se move com você. Ela nunca se apaga, porque vem do próprio Deus. Continue caminhando. O Espírito está adiante, guiando o seu coração na direção exata que o céu preparou. Oração guiada. Parte 1. Entregando a direção da vida. Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Sinta o peso das suas preocupações, dos seus planos, das dúvidas que te cercam, começando a vir à tona. Agora, diante da presença de Deus, é o momento de entregar tudo o que você vem tentando controlar. Esta é a oração da rendição, o instante em que você permite que o Espírito Santo tome a direção da sua vida, porque só Ele sabe o caminho seguro. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti com o coração aberto e cansado. Quantas vezes tentei conduzir tudo sozinho e acabei me perdendo no meio do caminho? Quantas decisões tomei pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade de ver resultados rápidos? Hoje eu reconheço, não quero mais caminhar sem Tua direção. Espírito Santo, assume o controle. Mostra-me o Teu caminho, mesmo que seja diferente do que eu imaginei. Neste momento, imagine que você está segurando um volante. Ele representa a direção da sua vida. Lentamente, entregue esse volante a Deus. Veja as suas mãos tomando o controle. É Ele quem sabe o ritmo certo, as curvas necessárias, as paradas e os avanços. Entregar a direção não é perder o controle. É confiar no melhor condutor que existe. Espírito Santo, ensina-me a ouvir a Tua voz quando o barulho do mundo tenta me confundir. Fala comigo nas pequenas coisas, nos detalhes do cotidiano. Que eu aprenda a discernir o Teu sussurro, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso. Mostra-me o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. Há caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas levam à exaustão e ao vazio. Espírito Santo, se estou insistindo em algo que não vem de Ti, corta pela raiz. Fecha as portas que me afastam da Tua vontade e abre as que me conduzem ao Teu propósito. Eu confio que os Teus planos são mais altos que os meus, e mesmo quando não entendo, quero permanecer em obediência. Enquanto ora, permita que as imagens do seu dia, das suas lutas e decisões, venham à mente. Visualize cada uma delas sendo colocada nas mãos de Deus. Veja o peso sendo tirado dos seus ombros. A ansiedade, a dúvida, a culpa, o medo, tudo isso se dissolve na presença do Espírito. Ele está assumindo o controle e o que antes era confusão, agora começa a se tornar paz. Senhor, eu Te entrego as rotas que planejei, os atalhos que busquei, os sonhos que tentei apressar. Coloco tudo no Teu altar. Que cada passo meu seja guiado pela Tua sabedoria. Se for preciso me parar para me proteger, que eu entenda o Teu cuidado. Se for necessário mudar de direção, que eu tenha humildade para seguir Tua orientação sem resistência. Espírito Santo, toma o centro da minha mente, governa o meu coração e guia meus passos. Que a Tua voz se torne mais clara que o medo, mais forte que a dúvida e mais doce que qualquer outra promessa. Eu não quero mais andar sozinho. Caminhar sem Ti é caminhar em círculos. Agora, em silêncio, repita dentro de si: Espírito Santo, toma a direção da minha vida. Guia-me pelos Teus caminhos. Deixe que essa frase ecoe no seu coração como uma aliança espiritual. Sinta a paz se aproximando, a respiração ficando mais leve e o coração sendo preenchido por uma certeza. Deus está à frente. A entrega não é um ponto final, é o começo de uma nova jornada.
É quando você decide parar de lutar contra a correnteza e começa a fluir com a vontade divina. E à medida que você confia, a estrada se torna mais clara, o peso diminui e a fé começa a conduzir seus passos com segurança. Porque quando o Espírito Santo guia, até o deserto tem propósito. Até as pausas se tornam aprendizado, e cada decisão tomada sob sua direção é semente de paz e de vitória. Declarações profundas de entrega e fé. Agora que o seu coração se aquietou diante da presença de Deus, é hora de fortalecer o espírito com palavras de poder. Porque a fé não é apenas o que acreditamos, é o que declaramos com convicção, mesmo quando o cenário ainda não mudou. A voz que sai da sua boca tem autoridade quando está alinhada à vontade de Deus. Cada declaração que você fizer agora será como uma semente espiritual lançada sobre o seu caminho, abrindo espaço para o Espírito Santo agir. Respire fundo e prepare-se para afirmar com o coração. Você não está apenas repetindo frases, está estabelecendo verdades eternas sobre a sua vida. Diga com fé: eu confio na voz do Espírito Santo. Mesmo quando não entendo, mesmo quando o caminho é estreito, confio que Ele sabe o que é melhor. A minha fé não depende do que vejo, mas de quem me guia. Agora declare: eu não ando mais por vista, mas por fé. Repita até sentir o peso dessa verdade. Não preciso ver o final da estrada para caminhar. Basta saber que o Senhor está comigo em cada passo. Ainda que as circunstâncias tentem me distrair, escolho seguir a direção da paz, porque onde há paz, há presença divina. Diga também: cada passo meu é guiado por Deus. Essas palavras não são poéticas, são proféticas. Quando você as pronuncia com fé, elas moldam sua realidade. Deus não guia pela pressa, Ele guia pela precisão. Ele não conduz pela aparência, mas pelo propósito. Agora feche os olhos e imagine o Espírito Santo à sua frente. Veja uma estrada se formando sob seus pés. Não é toda iluminada, mas há uma luz suave o suficiente para mostrar o próximo passo. Essa luz é a presença de Deus em ação. Ela não revela tudo de uma vez, porque a fé cresce um passo de cada vez. Declare em voz firme: eu confio nos planos que Deus tem para mim. Mesmo que o processo seja difícil, mesmo que existam atrasos e esperas, eu sei que cada momento tem um propósito. Nada é em vão quando é o Espírito Santo quem conduz. Agora diga com ousadia: eu libero o controle e escolho a obediência. Essa é a declaração mais poderosa que alguém pode fazer diante de Deus, porque quem entrega o controle recebe direção. Quem obedece encontra paz. E quem confia caminha em segurança mesmo em meio às incertezas. Permita que essas palavras se tornem verdades dentro de você. Elas não são apenas frases ditas, são decretos espirituais que se manifestam na prática da sua fé. A cada vez que você declara, a dúvida perde força, o medo se enfraquece e a confiança cresce. Agora, repita em silêncio: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Ele me dá discernimento, clareza e coragem. Sinta a presença de Deus se mover. Ele está aqui, te revestindo com sabedoria para as decisões que virão. Quando você confia, o caos não te domina mais. A ansiedade dá lugar à serenidade e as incertezas cedem espaço para a convicção. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você sabe que o Espírito Santo está à frente, pavimentando o caminho. Declare mais uma vez, com firmeza e gratidão: a partir de hoje, eu caminho com fé, guiado pela voz de Deus, sustentado pelo Espírito Santo e protegido pela presença do Altíssimo. Essas palavras são o seu pacto de confiança, um compromisso entre você e Deus. E cada vez que você duvidar,
volte a elas, porque nelas está o lembrete de que você nunca caminha sozinho. Oração guiada. Parte 2. Pedindo clareza e propósito. Agora é o momento de se entregar por completo e permitir que o Espírito Santo fale à sua alma. Feche os olhos onde estiver e respire profundamente. Silencie os ruídos da mente. Cada respiração é um convite para que Deus se aproxime, para que a sua presença te envolva, como um abraço invisível, cheio de paz e direção. Senhor, neste instante, queremos te agradecer porque não estamos sozinhos. Mesmo quando a incerteza nos confunde, o teu Espírito permanece ao nosso lado, conduzindo-nos em segurança. Hoje, nós nos rendemos completamente à tua vontade e pedimos: guia-nos com clareza. Que toda a confusão que habita dentro de nós seja desfeita pela luz da tua sabedoria. Espírito Santo, remove de nossos corações toda a ansiedade que nos faz querer apressar o tempo. Ensina-nos a confiar no teu ritmo. Mostra-nos o que é preciso deixar para trás e o que devemos abraçar neste novo tempo. Dá-nos discernimento para distinguir o que vem de ti e o que vem das vozes do medo. Se existe alguém ouvindo agora e sentindo-se perdido, sem direção, que o teu sopro venha trazer clareza. Que essa pessoa sinta a tua voz suave dizendo: eu estou contigo. Caminhe, porque eu vou à frente. Que cada passo dado hoje seja firmado sobre a tua palavra. Senhor, mostra-nos o propósito oculto nas situações que não compreendemos. Às vezes, o caminho parece estreito demais e o peso parece insuportável. Mas sabemos que no meio da dor, o Senhor trabalha para moldar o nosso caráter e preparar nossos passos para algo maior. Não queremos mais resistir. Queremos aprender, crescer e permanecer em Ti. Espírito Santo, que a Tua presença seja como um farol nas noites mais escuras. Que mesmo quando o horizonte parece distante, a Tua luz interior nunca se apague. Que essa pessoa que ora agora sinta o peso da indecisão sendo trocado por uma certeza suave, a de que Deus está cuidando de tudo. Pedimos, Senhor, que venham dias de revelação, que decisões importantes sejam tomadas sob Tua direção e não sob o impulso da emoção. Dá sabedoria em cada palavra dita, em cada caminho escolhido, em cada porta aberta. Se alguma porta precisa se fechar, que seja para proteger, e se outra deve se abrir, que venha carregada da Tua paz. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer Tua voz no meio das distrações, que o coração se torne sensível às Tuas instruções e surdo às mentiras do inimigo. Quando o medo tentar guiar, que a fé fale mais alto. Quando a dúvida quiser dominar, que o Teu amor lembre que tudo está sob Teu controle. Neste instante, Senhor, pedimos que o Teu propósito se revele de maneira nova, que aquele que se sente sem direção descubra que não há confusão em Ti, que aquele que pensa ter fracassado entenda que o Senhor apenas o desviou do caminho errado, e que aquele que perdeu a esperança sinta agora um renovo sobrenatural tomando conta do seu coração. Diga agora com fé: Espírito Santo, guia-me em sabedoria. Mostra-me o caminho da Tua vontade. Abre meus olhos para o propósito que o Senhor tem para mim. Essas palavras ditas com sinceridade têm poder para mover o invisível. O céu se inclina quando um coração se rende completamente. Senhor, que o Teu Espírito sopre leve sobre todos que ouvem esta oração. Que o Teu amor desfaça as dúvidas, que Tua presença organize o caos e que a Tua paz governe cada decisão. Onde havia medo, que entre coragem. Onde havia escuridão, que brote luz. Onde havia paralisia, que renasça movimento. E agora, em silêncio, permita que o Espírito fale com você. Não tente entender, apenas sinta. Ele está aí, bem perto,
acalmando, direcionando e confirmando o que o seu coração precisa saber. O Senhor está te conduzindo para algo novo. Não é o fim, é um recomeço com propósito, guiado pelas mãos do próprio Deus. Momento de silêncio e presença divina. Agora, feche os olhos e apenas respire. Sinta o ar entrando lentamente, enchendo o peito de vida e o soltando com leveza. Não há pressa. O Espírito Santo não age na correria. Ele se move no silêncio. Nesse instante, tudo o que te preocupa pode esperar. Tudo o que te pesa pode descansar. É aqui, nesse espaço de quietude, que o Espírito fala sem palavras, cura sem toque e transforma sem ruído. O som que você ouve agora é apenas o reflexo do ambiente, mas há um som mais profundo, vindo de dentro. O som da presença de Deus. É suave, constante e cheio de paz. Deixe o seu coração desacelerar. Deixe os pensamentos se aquietarem. Imagine-se em um campo tranquilo, onde o vento sopra levemente e o céu está limpo. Nesse cenário, o Espírito Santo caminha até você. Ele não vem com pressa, mas com propósito. Cada passo dele é como um sopro de vida que renova tudo o que estava cansado dentro de você. Sinta a presença dele agora. Ela envolve, cura e restaura. O Espírito Santo não está distante. Ele está aí exatamente onde você está. No lugar onde a fé se mistura com o silêncio. A cada respiração, ele te toca. A cada pausa, ele te renova. Você não precisa dizer nada, apenas sinta. O peso das dúvidas começa a sair, as dores da alma se dissolvem e uma nova força começa a brotar. Esse é o momento em que Deus trabalha em silêncio, porque há coisas que não precisam ser explicadas, apenas sentidas. Quando Ele quer curar, Ele acalma primeiro. Quando quer guiar, Ele silencia o barulho. Quando quer fortalecer, Ele enche o coração de paz. Essa paz que agora te envolve é o sinal de que o Espírito Santo está agindo. Permita que Ele toque as partes mais profundas da sua alma. Aquelas feridas antigas que você não fala para ninguém, os medos que você guarda no silêncio da mente, os planos que não deram certo. Tudo isso o Espírito está recolhendo agora. E no lugar da dor, Ele está plantando esperança. No lugar da incerteza, Ele está derramando propósito. Sinta o ambiente mudar. Sinta a atmosfera ao seu redor se tornar mais leve. O Espírito de Deus está preenchendo o espaço com sua presença real. Se antes havia inquietação, agora há descanso. Se antes havia confusão, agora há clareza. Se antes havia solidão, agora há companhia. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo nos dias em que parecia andar no escuro, o Espírito Santo já estava te conduzindo, preparando o terreno para este exato momento. Agora, Ele te envolve completamente. Ele fala em silêncio. Eu estou aqui. Eu te guio. Eu te sustento. Permaneça alguns segundos apenas sentindo. Essa presença que te envolve é o amor de Deus em forma de descanso. É o Espírito Santo mostrando que, mesmo sem palavras, Ele é o consolo perfeito. Respire mais uma vez e permita que essa presença penetre o mais profundo do seu ser. Você está sendo renovado, restaurado e reposicionado para o novo tempo que está vindo. Quando abrir os olhos, saberá que não é mais o mesmo, porque onde o Espírito Santo está, há liberdade. Palavra profética e confirmação. O Espírito Santo está te dizendo agora: eu estou guiando cada um dos teus passos, mesmo quando você não entende o caminho. Nada na sua trajetória é em vão. Cada curva, cada pausa, cada silêncio tem um propósito que eu mesmo desenhei. Há um movimento acontecendo no invisível neste exato momento.
Você pode não ver, mas o céu está em ação a seu favor. O Senhor te diz: eu já fui adiante de ti. Estou preparando o caminho que parecia fechado. Estou removendo os obstáculos que te impediam de avançar. Aquilo que parecia impossível, eu estou tornando possível. Aquilo que estava parado, eu estou fazendo mover. Essa é uma palavra direta para a sua alma. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. É Deus confirmando que nada fugiu do controle dele. Há situações que você tentou resolver sozinho, e quanto mais tentava, mais cansado ficava. O Espírito Santo está te dizendo: entrega, deixa que eu conduza. O peso que você carrega não foi feito para os teus ombros, mas para os meus. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Quando você para de lutar com as próprias forças, Deus começa a agir com o poder dele. O Senhor está dizendo: os teus passos estão sendo reposicionados. Eu te tirei de lugares que pareciam seguros, mas te afastavam da minha vontade. Agora, estou te levando para caminhos que te farão crescer em fé e propósito. O que parecia atraso é, na verdade, preparação. O que parecia perda é realinhamento. Deus está trocando o medo por clareza, a dúvida por direção e o desânimo por força. Você não está à deriva. O Espírito Santo está sendo a bússola do teu coração. Mesmo quando os ventos da vida tentam te empurrar para fora do caminho, a mão de Deus te segura firme e te coloca novamente no rumo certo. Há uma unção de realinhamento sendo liberada sobre você agora. É o próprio Espírito te colocando no centro da vontade de Deus. E ele continua dizendo: não temas o amanhã, eu já estou lá. Enquanto você dorme, eu preparo o dia seguinte. Enquanto você ora, eu movo as circunstâncias. Enquanto você confia, eu trabalho. Essa é a confirmação de que você não caminha mais sozinho. Deus está restaurando sua confiança no processo. Ele está reavivando dentro de você a chama que o medo quase apagou. A fé que parecia pequena está sendo fortalecida. O Espírito Santo está soprando sobre o seu espírito a coragem de seguir mesmo sem enxergar tudo, porque o caminho da fé é iluminado passo a passo. Há uma presença forte de paz te envolvendo agora. Essa paz é a assinatura de Deus dizendo: sou eu quem te guia. Tudo o que estava desorganizado começa a se alinhar. As vozes de confusão se calam. E no meio desse silêncio, a voz de Deus se torna clara. Segue, porque eu estou contigo. Tome posse dessa palavra. Declare no seu coração: eu creio, Senhor. Eu confio na tua direção. Mesmo que eu não veja, eu sigo, porque sei que és tu quem guia meus passos. O Espírito Santo está abrindo caminhos, ajustando trajetórias e acendendo luzes no meio da escuridão. A transformação que você tanto esperava não está distante. Ela já começou dentro de você. Agora é o tempo de caminhar em fé, porque Deus já está à frente. Convite à ação de fé. Neste momento, o Espírito Santo te chama para um gesto simples, mas profundamente espiritual. Declarar publicamente a sua fé. Porque quando você fala, você ativa o poder da palavra. Quando você escreve, você sela no mundo visível aquilo que Deus já está fazendo no invisível. Declare com convicção: Espírito Santo, guia meus passos hoje. Essa frase não é apenas um comentário, é uma entrega. É como colocar suas mãos nas mãos de Deus e dizer: conduz-me, Senhor, mesmo que eu não veja o caminho. Cada pessoa que escreve essa declaração de fé está dando um passo espiritual em direção à clareza, à paz e à transformação. Enquanto você escreve, algo acontece, as distrações se desfazem, o medo perde força e a presença de Deus se torna mais nítida.
É como se o Espírito Santo dissesse: agora você me permitiu agir. Porque Deus se move quando o coração se entrega por inteiro. Faça disso uma decisão consciente. Escreva e repita em voz alta: Espírito Santo, guia meus passos hoje. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Perceba a paz tomando o lugar da confusão. Essa é a resposta de Deus se manifestando dentro de você. A direção que você tanto buscava começa a se tornar clara. E se essa mensagem chegou até você, entenda, não foi acaso, foi chamado. O Espírito Santo te trouxe até aqui para te alinhar novamente com o propósito de Deus. Não retenha o que Ele está despertando dentro de você. Participe, declare e compartilhe, porque essa fé viva que hoje te move pode alcançar outros corações que também precisam ser guiados. Cada palavra declarada é um passo. Cada ato de fé é um movimento. E ao final, você perceberá. O Espírito Santo não apenas guiou o seu caminho, ele transformou a sua vida. Encerramento inspirador e transformador. Agora que você chegou até aqui, silencie por um instante e perceba algo profundo. Há uma presença envolvendo você. O Espírito Santo está aqui. Ele não está distante nem observando de longe. Ele está dentro de você, te conduzindo com ternura e poder. Tudo o que parecia confuso começa a fazer sentido. Tudo o que antes te paralisava agora perde força, porque o Espírito de Deus tomou a direção. A partir deste momento, os seus passos não estão mais perdidos. Você não caminha sozinho, nem às cegas. Há uma mão divina te guiando com sabedoria, e cada decisão, mesmo as pequenas, passa a ser conduzida por uma voz suave e firme dentro de você. Essa voz que sussurra quando é hora de parar, quando é hora de avançar e quando é hora de apenas confiar. Sinta o ambiente espiritual ao seu redor mudar. Onde havia peso, a leveza. Onde havia medo, a coragem. Onde havia confusão, a clareza. Porque a presença do Espírito Santo não apenas consola, ela transforma, renova, ilumina. Você não precisa entender todos os caminhos, basta confiar em quem já conhece o destino. Deus está guiando você em meio ao invisível, abrindo caminhos onde não existiam e preparando encontros, respostas e milagres que ainda estão a caminho. Ele vai endireitar o que estava torto, restaurar o que parecia perdido e fortalecer o que estava fraco. Talvez até hoje você tenha tentado resolver tudo pela força das suas mãos, mas agora algo muda dentro de você. A direção da sua vida já não está mais nas suas mãos, e sim nas mãos de Deus. E essas mãos são seguras, firmes e cheias de amor. Permita que essa certeza te acompanhe pelos próximos dias. Você não caminha mais só. O Espírito Santo é o seu guia, o seu consolo e o seu amigo fiel. Quando a dúvida vier, lembre-se desta oração. Quando o medo bater, repita: Espírito Santo, guia meus passos. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, olhe para o céu e diga: foi o Senhor quem me conduziu até aqui. Siga em paz, com o coração leve e a alma em sintonia com Deus. A transformação já começou. Agora cada passo seu será cheio de propósito, porque o Espírito Santo está à frente, iluminando o caminho.